O programa Conversando Direito está hoje falando sobre a mudança das regras do seguro-desemprego. Estão aqui conosco o Dr. Jerônimo Machado e o Dr. João Carlos, ambos advogados, nos explicando quais foram as mudanças que passaram a vigorar a partir do dia 1º de março deste ano. Dr. Jerônimo, há também uma mudança em relação ao abono. Então, para aquelas pessoas que não sabem o que é abono, eu gostaria que o senhor explicasse. Sim, um abono, de uma maneira bem simples, trata-se de um benefício também social, de caráter social, equivalente a um salário mínimo vigente para aqueles trabalhadores que oferem uma renda média de até 2 salários mínimos no ano anterior. Ele tem que ser cadastrado no PIS ou PASEP no mínimo 5 anos para fazer jus esse abono salarial. Tá? As alterações mais significativas que ocorreram no tocante ao abono foi a questão do prazo, porque antes da instituição da medida provisória, esse trabalhador ele necessitaria ter trabalhado 30 dias, pelo menos consecutivos ou não, ou seja, ele poderia ter trabalhado 15 dias durante um período e 15 dias durante um outro período dentro daquele ano base, né? Ele faria jus ao abono salarial no valor equivalente a um salário mínimo. Hoje, ele tem que ter trabalhado pelo menos 180 dias de maneira ininterrupta, ou seja, não pode ser mais alternativa, tem que ser ininterrupta para ele fazer jus. E o pagamento do abono salarial, agora vai ser proporcional e não mais integral. Antes ele era integral, agora ele vai ser proporcional, assim como é o 13º salário. Vai ser de acordo com os meses trabalhados no ano anterior. Interessante. Doutor João, o que é PIS-PASEP? Para aquelas pessoas que já ouviram falar, mas não compreendem. São 2 programas do governo federal que tem estabelecer um fundo para suportar esses benefícios, né? É um programa de integração social, sendo que o PIS é destinado à iniciativa privada e o PASEP aos prestadores de serviços de administração indireta do Estado, né? E que, na verdade, tem a mesma finalidade, exatamente recolher dos encargos, naturalmente do empregador, que, por sua vez, esse percentual é destinado a um fundo que será para que suporte exatamente cumprir esses benefícios. Bom, então, preenchendo esses requisitos de acordo com a nova regra, quando é que o empregado passa a receber o abono? Então, esse abono ele é pago de acordo com o calendário do CODEFAP, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Para você ter uma ideia, esse ano, o ano calendário 2015-2016, ele vai começar a ser pago na segunda quinzena de julho, agora de 2015, até o dia 30 de junho de 2016. Então, depende, cada ano, o trabalhador ele tem que acompanhar através do site do Ministério do Trabalho e Emprego. Entendi. Agora, doutor João, o empregador precisa adotar alguma conduta para que haja esse recebimento desse benefício pelo empregado? Bom, a conduta seria ele... Naturalmente, como é benefício direcionado ao empregado, né, com carteira assinada, atividade formal, é de também estabelecer uma comunicação interna nas empresas, né, comunicando aos seus empregados de que, atingido esses pré-requisitos, que se destina a eles o direito do abono, comunicando. Quando, na verdade, também tem que ser uma iniciativa do próprio beneficiário, né, de ter conhecimento e buscar esses benefícios junto aos órgãos, os agentes que são responsáveis em destinar esses valores para os próprios beneficiários. Entendi. Né? Agora, uma avaliação assim, pessoal, os senhores que são advogados, nós estamos num momento no Brasil em que as pessoas estão reivindicando, as pessoas estão indo à rua, exercendo o direito à cidadania. Como é que os senhores veem a edição dessa medida que trouxe um maior rigor no pagamento desses benefícios previdenciários perante essa comunidade que hoje quer mais direitos? Eu vejo a instituição das medidas provisórias como medidas bastante impopulares, né? São medidas extremamente agressivas ao trabalhador e também às empresas, né? Até os estudos que foram feitos pelo Ministério do Planejamento dão norte aí mais ou menos em cerca de uma economia de 18 bilhões ao ano, né? E diversos benefícios foram alterados, não só como seguro-desemprego, abono salarial, seguro-defeso dos pescadores artesanais, o auxílio-doença, a pensão por morte.
na verdade, o governo necessitava de realizar alguns ajustes para evitar exatamente essas fraudes que vêm ocorrendo. Segundo momento, seria realmente um ajuste nas contas fiscais. Os números realmente estavam exorbitantes, de acordo com a proposta do governo. Mas, assim, eu acredito que será essa medida, para ela se tornar uma eficácia de lei, ela terá que ser votada no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e eu acredito que será discussão de grandes debates, principalmente pela oposição ao governo federal hoje, para aprovar essa medida. Eu acredito que em determinados benefícios existe a possibilidade de se fazer alguns ajustes para que seja bom para ambas as partes. Porque o governo federal hoje ele quer repassar algumas verbas que eram destinadas ao governo para as empresas, como no caso do auxílio-doença, e deixar mais rigoroso o acesso aos trabalhadores aos benefícios sociais. Então, isso eu acho que tem que colocar na balança, pesar, para ver realmente se há a possibilidade desses pequenos ajustes para que a medida se torne eficaz. Entendi. E o senhor, doutor João? Também é comum do ponto de vista do doutor Jerônimo, porque, na verdade, é impactante, né? São medidas que realmente vão trazer, e têm trazido preocupação, né? As próprias federações, sindicatos profissionais têm buscado essa discussão em vários segmentos, eu tenho participado de várias, porque, de alguma forma, vai afetar realmente as relações de contrato de trabalho, capital e trabalho, e principalmente ao destinatário final, que é o empregado, ao trabalhador, né? E até porque muitos desses direitos sociais estão na Constituição Federal, que muitos dizem cláusulas pétreas, né? Que não podem ser alteradas, a não ser por uma reforma constitucional, existe uma questão jurídica do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, e que nós temos que ter cuidado. O país avançou, nós estamos num país em que predomina o Estado de Direito Democrático, e que se deve sim buscar alterações, o Estado tem que realmente se preocupar, mas há medidas talvez mais eficazes do que só essa. Não transportar para o trabalhador, ainda tão pouco para o empresário, custo-ônus, né, daquilo que compete ao Estado através de uma ação fiscalizatória, né? Eu acho que seria mais uma ação fiscalizatória. Eu acho que ela busca exatamente, como o doutor Jerônimo colocou, reduzir os encargos da União quanto a esses benefícios. Entendi. Doutor Jerônimo, o senhor falou também em desvantagem para o empregador, para as empresas. Em que sentido? Principalmente no tocante ao auxílio-doença, porque as alterações da medida foram instituídas duas medidas provisórias, a 664 e a 665. A 664, ela faz significativas mudanças no auxílio-doença e na pensão por morte do regime geral de previdência social, que hoje são integrados ao INSS. No auxílio-doença, a regra anterior era que do primeiro ao 15º dia de afastamento daquele empregado por motivo de doença, seja ela uma doença comum ou uma doença em decorrência de um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, o encargo social e previdenciário ficava por parte da empresa, do empregador, do empresário, pagar, e a partir do 16º dia ficaria a cargo do INSS. Ele seria afastado recebendo um auxílio-doença comum ou um auxílio-doença acidentário, dependendo do caso. Agora, com a instituição da nova medida, a 664, o governo alterou de 15 para 30 dias, ou seja, aquele trabalhador que ficar afastado do primeiro até o 30º dia, que a empresa arcará com os custos do auxílio-doença, e a partir do 31º dia, quem arcará será o INSS, ou seja, ele dobrou o gasto da empresa. Eu fiz um estudo, foi até um objeto meu de estudo, uma pesquisa particular, e eu percebi que esses gastos com auxílio-doença, com esse incremento de 15 dias a mais, vai gerar injetando para as empresas algo em torno de 2,2 bilhões ao ano, somente com o auxílio-doença. E existe também uma discussão no judiciário no tocante ao se esse auxílio-doença realmente ele deve ser pago pela empresa, pelo empregador, não só do primeiro ao 30º, até mesmo do primeiro dia, porque existem decisões que entendem que nem do primeiro dia o empregador deveria pagar, deveria ser o INSS. Já que ele faz também a contribuição previdenciária dele, empregador. Exatamente é essa a ideia. Então, assim, isso vai impactar nos cofres das empresas cerca de 2,2 bilhões. E o que isso vai ocasionar? Uma retração no emprego.
vai estar desestimulando as empresas a contratar, porque está ficando mais caro para o empregador contratar um funcionário. Se porventura ele tiver que se afastar por auxílio-doença, ele vai ter um gasto o dobro do que ele tinha anteriormente com esse trabalhador. Num momento em que há uma retração econômica e também uma carga tributária muito grande sobre as empresas, qual o senhor acha que será o reflexo dessa medida, doutor João? Com certeza, desemprego, né? Atividade informal, na sua grande maioria, com consequências perversas, porque não terá aquele prestador de serviço assistência previdenciária e tampouco de outros benefícios que lhes são estendidos em relação desse contrato de trabalho formal, baseado exatamente nessas todas essas questões que aqui estão sendo discutidas. É uma situação que preocupa e tem que ser analisada por todos esses motivos. O senhor acha possível uma flexibilização das regras trabalhistas? Doutora... Que pudessem motivar uma geração maior de emprego, o senhor acha possível? Olha, essa palavra flexibilização, ela tem que existir, né? Mas ela há que se fazer sem prejuízo das conquistas sociais. Não se pode transportar, repito, os custos de uma flexibilização contrária aos benefícios já assegurados ao trabalhador. Né? Há que se ter avanços, a Constituição até prevê, né, em acordos ou mesmo instrumentos normativos, que se alterem algumas condições, inclusive horário de jornada de trabalho. Né? Existe jornada mínima e máxima prevista na Constituição. Né? Até, inclusive, nas atividades em que há os turnos ininterruptos de revezamento, que é na prestação de serviço da área de produção. E se permite que se negocie, aumentando, elastecendo essa jornada por 2 horas, sem custo para a empresa. Mas isso decorreu de estudos prolongados e exatamente dentro de uma dinâmica envolvendo o Estado, as partes interessadas, os sindicatos, patronal e o sindicato profissional. Mas o Estado flexibilizou, que mas o governo flexibilizou em favor dele, às vezes. Em favor dele, é isso aí. Isso aqui é uma preocupação. Tá certo. Bom, infelizmente nosso programa chegou ao fim, nós teríamos ainda muito a dizer, mas eu agradeço imensamente a participação dos senhores. Um prazer imenso estar sempre com você aqui, com certeza. Prazer, boa tarde. O programa Conversando Direito estará de volta na próxima semana, sexta-feira, 19h30. Um grande abraço a todos.